A paz do Senhor a todos. Meu nome é Alessandra Vitali, eu sou da Igreja Batista Ministério Colheita. Hoje é a nossa 22ª aula, o tema Eclesiologia, parte 2. Estaremos falando sobre a estrutura da igreja. A igreja é vista na Bíblia sob diferentes aspectos, mas o aspecto mais importante é o de casa. Ela é a casa de Deus. Timóteo 3,15. O fundamento desta casa é Jesus, e os materiais são os salvos, aos quais Pedro chamou de pedras vivas. O fundamento da igreja só pode ser Jesus, pois sem ele o mundo não existiria. E nada poderíamos fazer. Foi Jesus quem comprou a igreja e morreu para ser o seu Senhor, para que tivesse a preeminência em tudo. Paulo ensinou que Cristo é o fundamento sobre o qual a igreja está edificada e fez a advertência aos edificadores. Veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode por outro fundamento. 1 Coríntios 3, versículo 10, 13. Em Mateus 16, 13, 18 fala sobre Jesus avaliando seu ministério. Pedro declara: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Disse Jesus: Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. Pedro entendeu que a pedra a que se referiu Jesus era a sua declaração de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e não ele próprio, Pedro, como alguns entendem hoje. Essa evidência está em 1 Pedro 2, versículos 4 e 8. E de entendimento, toda a Bíblia que Cristo é a rocha e fundamento da igreja. Em Êxodo está escrito que Moisés feriu a rocha da qual saiu água, que saciou a sede do povo hebreu, e essa rocha era Cristo. Jesus Cristo é a rocha inabalável e eterna, sobre a qual está edificada sua igreja. E por isso que as portas do inferno nunca prevaleceram e jamais prevalecerão contra ela. Pedro disse que os salvos são as pedras vivas, com as quais a casa de Deus é construída. Essa casa é espiritual, portanto, cada cristão deve esforçar-se para andar e viver em espírito. Essa é a condição para o cristão vencer a carne e produzir os frutos do Espírito. Na construção, as pedras não estão isoladas, mas unidas. Assim, o cristão deve viver em união. Salmo 133. Pois essa é a condição para o mundo crer que Jesus foi enviado por Deus, e a argamassa dessa união deve ser o amor, pois somente o amor justifica, dignifica, autentica e legitima o que somos e fazemos em Cristo. A origem da igreja não é de invenção humana, mas uma instituição divina, planejada antes da instituição do mundo, o reino do qual Jesus falou em Mateus 25, 34, e que se destina aos salvos. Antes da fundação do mundo, a igreja já estava nos planos de Deus, antes mesmo de fazer o mundo. Quando Deus planejou o universo em que habitamos, especialmente o homem, previu a queda do homem. Então, movido pelo seu imensurável amor, arquitetou um plano de redenção para o homem,
que haveria de cair. Esse plano foi o sacrifício do seu filho amado, e porque o filho aceitou o plano divino, a Bíblia o chama de o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Está em Apocalipse 13:8. Mesmo tendo sido planejada no eterno passado, a igreja permaneceu oculta durante milênios, constituindo-se num verdadeiro ministério. Nem os profetas, nem os apóstolos, no início dos seus ministérios, compreenderam esse ministério. Quando chegada a plenitude, Deus revelou pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Está em Efésios 3:5. Outros detalhes desse ministério foram revelados por Paulo através de suas epístolas. Ele dizia: eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. 1 Coríntios 11:23. O início deu-se quando Deus enviou Jesus Cristo e iniciou a obra de redenção aos pecadores, através da qual recebemos a adoção de filhos. Desde então, os homens, mediante a pregação do Evangelho, passaram a convergir a Cristo, formando um grupo em torno de Jesus. Iniciou-se a Igreja. A atuação da Igreja na forma como Deus havia planejado se deu no dia de Pentecostes, quando os discípulos receberam o poder do alto, através do Espírito Santo, a que então revelou-se o ministério de Deus à Igreja. O interessante é que nenhum livro escrito, nem ordem alguma existiam sobre o modo como a Igreja devia ser organizada. Jesus apenas disse que sua Igreja seria edificada sobre a rocha. O Espírito Santo se encarregou de conduzir todas as coisas, e da forma como ela se organizou em Jerusalém, tem sido o modelo para todos os tempos e lugares, até hoje em dia. O nosso estudo de hoje, parte 2, termina aqui. Espero que esse estudo tenha edificado um pouco mais a sua fé. Eu desejo a todos que fiquem com a paz do Senhor Jesus. E até a nossa próxima aula.